Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, Queiroz! Olá, amigos e amigas! Estamos iniciando a edição 564 do programa Espírita Semear, agradecendo a Deus por mais esse momento e pela oportunidade de servir, desejando saúde e paz para você e toda a sua família, trazendo sempre um conteúdo de primeira qualidade. E vamos então à programação de hoje. Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Lucas no capítulo 16, versículo 13, com o tema A Verdadeira Propriedade. Fátima Araújo segue conosco com o quadro Momentos em Família, com uma importante reflexão em torno da paz como contribuição para uma vida melhor. O Wallace e Neifa retornam ao Semear com o quadro Música e Mensagem, trazendo preciosas reflexões em torno do tema Em Busca da Paz. No quadro A Vida Ensina e o Espiritismo Explica, trazemos a mensagem em torno da fé, enquanto mãe de todas as virtudes. Fique ligado nessa bela reflexão. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. A verdadeira propriedade. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Lucas, capítulo 16, versículo 13. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe retirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem, depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega daqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei provisão de tudo que poderá nela vos servir. Ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento se pode pagá-lo. Àquele que pode pouca coisa, se dá um menos agradável. Quanto àquele que nada tem, vai deitar sobre a palha. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar nele está subordinado ao que tem, mas não é com o ouro que o paga.
não se lhe perguntará: quanto tinhais sobre a terra? Que posição nela ocupáveis? Erais príncipe ou operário? Mas se lhe perguntará: o que dela trazeis? Não se computará o valor dos seus bens nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Ora, a esse respeito, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que, antes da sua partida, pagou a sua entrada com ouro, e se lhes responderá: os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que se fez. Com dinheiro terrestre pudesseis comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Sois ricos dessas qualidades? Sede bem-vindo e ide ao primeiro lugar onde todas as felicidades vos esperam. Sois pobre? Ide ao último, onde sereis tratado em razão do que tendes. Também cabe a reflexão de que os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade, e o homem deles não é senão o usufrutuário, o administrador, mais ou menos íntegro e inteligente. Eles são tampouco a propriedade individual do homem, porque Deus frequentemente frustra todas as previsões, e a fortuna escapa daquele que crê possuí-la pelos melhores títulos. Direis talvez que isso se compreende pela fortuna hereditária, mas que não ocorre o mesmo com aquela que se adquiriu pelo trabalho. Sem nenhuma dúvida, se há uma fortuna legítima, é esta, quando adquirida honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para a possuir, não se faz mal a ninguém. Será pedida conta de uma moeda mal adquirida em prejuízo de outrem, mas do fato de um homem dever sua fortuna a si mesmo, leva mais dela em morrendo? Os cuidados que ele toma em transmiti-la aos seus descendentes não são frequentemente supérfluos, porque se Deus não quer que ela lhes chegue às mãos, nada poderá prevalecer contra a sua vontade. Pode dela usar e abusar em sua vida sem ter contas a prestar? Não. Em lhes permitindo adquiri-la, Deus pôde querer recompensar nele, durante esta vida, seus esforços, sua coragem, sua perseverança. Mas se não a fez servir senão a satisfação de seus sentidos ou de seu orgulho, se ela se torna uma causa de queda em suas mãos, melhor fora para ele que não a possuísse. Perde de um lado o que ganhou de outro, anulando o mérito de seu trabalho, e quando deixar a terra, Deus lhes dirá que já recebeu a sua recompensa. Reflexões extraídas do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Instrução dos Espíritos, ponto 9 e 10, editora IDE. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Não espere pelos outros. Semeie o bem. Faça a sua parte. Música e mensagem. Com Wallace e Neifa.
segue o teu destino em busca da paz, tu és vencedor. A estrada é longa, mas não te assombra, és lutador. Há dentro de ti a presença divina que te determina em frente seguir. Ouve sempre um bom conselho e aprende a cada dia uma nova lição. Tu és um ser sublime, sedento de saber e de perfeição. Uma boa melodia enriquece sempre a alma e faz feliz o coração. Renovar no bem é vida, toda hora é recomeço. Trabalhar é o roteiro que nos dá libertação. Na esperança dos que partem, na alegria dos que chegam, ter a paz na consciência, ser feliz e livre então. Renovar no bem é vida, toda hora é recomeço. Trabalhar é o roteiro que nos dá libertação. Na esperança dos que partem, na alegria dos que chegam, ter a paz na consciência, ser feliz e livre então. Vai, segue o teu destino em busca da paz. Não é um caminho qualquer, é o teu caminho. E essa busca pela paz não é uma massa, tu és vencedor. Quantas vezes, ao olharmos para os nossos tropeços, as nossas quedas, esquecemos-nos desta verdade fundamental. Antes mesmo de darmos o primeiro passo, poderemos ser vencedores. A vitória não está apenas no final da estrada, está na coragem de começar a fé, na certeza de continuar. A estrada é longa sim, mas a vida é uma sucessão de capítulos, de subidas e descidas. Mas a música nos diz, não te assombra. O que é longo não é ser assustador. E a razão para essa coragem é revelada em seguida. És lutador. Há dentro de ti a presença divina que te determina em frente seguir. Aqui reside não só o nosso desejo simples, é uma centelha do divino, uma força de vida, de amor, que nos impele para a frente. É essa presença. Levanta-te quando tudo parece desmoronar. Reconhecer isso é transformar a vida em missão. Livro dos Espíritos, questão 102. Qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? E a resposta: Deus a de nos levarmos a mas nesta caminhada solitária não estamos sozinhos. Ouve sempre um bom conselho e aprende a cada dia uma nova lição. A humildade de ouvir e a curiosidade de aprender são os combustíveis do nosso crescimento. Elas nos impedem de ficarmos estagnados, presos às nossas próprias certezas. Por quê? Porque tu és um ser sublime, carente de saber e de perfeição. Sublime na nossa essência, na nossa capacidade de amar, de criar, de sonhar, mas também carente, inacabado, em eterna. É nesta dualidade que reside a beleza da jornada. Sermos obras-primas, inacabadas, sempre a escutos. E como aliviar o peso dessa caminhada? Uma boa melodia enriquece sempre a alma e faz feliz o coração. A arte, a música, a poesia, a beleza não são luxos, são alimentos para a alma, são o descanso do guerreiro, a melodia que embala a alma e nos lembra que a vida não é só luta, é também reflexões. A música humaniza e suaviza o coração. Renovar no bem
é vida. Toda hora é recompensa. Quantas vezes carregamos o peso de ontem como uma algema? A cada novo amanhecer, a cada novo respiro, temos a permissão divina para recomeçar. E esse recomeço tem um nome: trabalho interior, limpando as imperfeições. Trabalhar é o roteiro que dá libertação. Trabalhar não apenas no sentido profissional, trabalhar os nossos relacionamentos, talentos, os nossos sonhos, o nosso caráter. É no suor da nossa dedicação interior que forjamos as chaves da nossa própria libertação, das amarras do medo, da preguiça, da descrença, dos traumas e das limitações. Na esperança dos que partem, na alegria dos que chegam, somos ao mesmo tempo aquele que parte, cheio de esperança na virtude, e aquele que chega, trazendo em sua bagagem as experiências transatas para uma nova existência, cheia de perspectivas. O objetivo final, ter a paz da consciência, é ser feliz e livre. Então, a paz não é um lugar externo, não é um bem material, é um estado de consciência, é a atitude interior que nasce do saber, que lutamos, que ouvimos conselhos, que aprendemos lições, que nos renovamos no bem, que trabalhamos com dignidade. E quando a nossa consciência está limpa, serena e alinhada com aquela presença de que falamos no início, o orgulho, o egoísmo e todas as suas ramificações já estarão sobre o nosso domínio. Então, sigamos o nosso destino, a conquista da paz, seguindo as orientações que a presença divina nos determina. Mesmo na estrada longa, somos vencedores porque em nós o Pai colocou a sua marca na conquista da plena liberdade e, assim, sermos felizes. Vai, segue o teu destino, em busca da paz, tu és vencedor. Se a colheita de hoje não está boa, lembre que você tem sempre novas oportunidades para semear. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Eis que entre nós fez seu lugar, devotado à sua fé e muito amor pra dar. Bondade em seu olhar e a caridade em sua mão. Lírio que só de lembrar eleva a nossa vibração. Elo entre dois mundos, porta-voz dos imortais, entrelaçando além e a terra. Homem-luz, exemplo, amor de mediunidade com Jesus.
Jesus nasceu. Do ventre Maria, com a bênção de Deus, sua mensagem de amor e fé foi muito além de Nazaré. Falou do Pai com autoridade e aos seus discípulos revelou verdades. Pregou a paz para todas as nações, plantou o amor em muitos corações, vivenciou a lei de amor, justiça e caridade, nos deu lições de humildade e solidariedade, perdoou seus inimigos para nos ensinar como perdoar e amar o inimigo, pois que será preciso sorrir para o amigo, sem lhe fazer juízo, e assim passou, e a todos dizia: tua fé te salvou. Acalmou mares, ventos, tempestades, venceu o mundo e todas as maldades, fez na montanha o grande sermão, do fundo em cada coração, nos envolveu em luzes e esperanças, nos ensinou as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os sedentos de justiça, porque serão justiçados. Bem-aventurados que têm puro coração, pois quem verão a Deus, os bem-amados filhos seus. Jesus é nossa luz em toda direção, transforma nossa cruz em fardo de algodão por amor. Oh, 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 oh. Por amor. Oh, 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 oh. Por amor. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude.
Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Homem Luz, com Escolha de Luz, Por Amor, com o grupo Infinito Bem e Anjos, com Ricardo Ribeiro. Áudios? A gente tem. Acesse soundcloud.com/FEPB. Momentos em Família, com Fátima Araújo. Olá, eu sou Fátima Araújo e estou aqui no quadro Momentos em Família do programa Semear para falar sobre a responsabilidade da família na construção da paz. Sim, porque família é, antes de mais nada, amor, responsabilidade, paz, carinho e afeto. A orientação familiar prioriza a educação moral, previne males e vícios e ajuda na formação de bons hábitos. Porque a paz assegura o equilíbrio. E como nos fez ver o autor espiritual André Luiz, o ninho familiar sem o clima da concórdia é via de acesso para o desequilíbrio geral. Segundo os postulados espíritas, família é amor. É oportunidade de aprendizado e elevação aos planos evolutivos. É o maior templo de amor na Terra. A reunião no núcleo familiar é misericórdia de Deus. Todas as transformações necessárias ao nosso ser começam no lar. É dele que partimos, enfim, para sermos luzes. Como nos fez ver
o benfeitor Emmanuel, a primeira e melhor escola ainda é o lar. A paz mundial se edifica na família, porque tudo de bom começa aí. Equilíbrio, coragem, fé, segurança, a eliminação dos medos, tensões e sofrimentos. A paz em família é a chave para os relacionamentos proveitosos, para a saúde mental, física e ambiental, para o desenvolvimento pleno. A família é união de almas em evolução, nos disse André Luiz. Vamos nos esforçar então para aprender as lições. Nós não temos a família de que gostaríamos, nem a que merecemos. Nós temos a família de que necessitamos para evoluir, de acordo com os postulados espíritas. O Espírito Meimei, em sua Cartilha do Bem, que é um livro psicografado por Chico Xavier, ela nos diz que família, antes de mais nada, amar, educar, iluminar, orar e unir. Que educação, evangelização, paciência e muita fé são valores de que necessitamos para sermos bons evangelizadores. Vivemos hoje a esperança de que a instituição familiar volte a ser respeitada como antes, com menos desajustes. Isto na responsabilidade enorme de que temos agora na era da regeneração. E o que dizermos, meus amigos, do Evangelho no Lar? Fazer o Evangelho no Lar como terapia fundamental para a vida não é criação da doutrina espírita, foi uma sugestão do Cristo, porque Jesus, em suas visitas à casa do apóstolo Pedro, reunia-se com seus seguidores e sugeria a evangelização. Que tal mantermos a nossa casa sempre preparada para receber a visita de Jesus, como fazia Pedro? Pensemos nisso. Grande é a missão da doutrina espírita diante da família. Como vemos aqui neste capítulo 5, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde cedo as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura do coração. Mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Amor e autoridade então é necessário, jamais autoritarismo. Educação e disciplina em família, sem o uso de palavras duras e cruéis, formam o caráter e previne os males. Autoestima, jamais vaidade, devemos imprimir no espírito dos nossos filhos e educandos. A grande maioria dos que receberam educação no lar raramente usam drogas, mesmo diante das piores provações. A orientação familiar prioriza a educação moral e ética, ajudando na formação de bons hábitos, porque colocar limites é saber dizer não, com firmeza, uma autoridade exercida com respeito e sem comparações. E aí vemos que só a paz, só as boas palavras e as boas intenções educacionais diante dos nossos filhos podem assegurar o equilíbrio. No livro SOS Família, por Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, ela nos diz, a benfeitora, que a família não é somente foco de lutas e problemas, mas também fonte geradora de felicidade, quando há entre todos os seus componentes a iluminação de princípios espirituais superiores. Joana nos diz ainda que é na família onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. É o amor deles por nós que faz toda a diferença em nossa vida. Nenhum lar é tão frio que não possa cultivar o amor. E aí, dificilmente uma criança que recebe o amor de seus pais se sente destruído. Dificilmente jovens procedentes de lares equilibrados caem em depressão, porque pais presentes, mães boas e amorosas, que sabem colorir a existência dos seus filhos, eles só têm a ganhar no futuro, porque educam e veem crescer os ideais
maravilhosos nos espíritos de seus filhos. Ser amado ou rejeitado pelos pais afeta a personalidade e o desenvolvimento das crianças, claro, o que pode se estender até a fase adulta. Então, nossas relações na infância, especialmente com os pais ou responsáveis, vão moldar as características da nossa personalidade. Mas como estamos cuidando da nossa família hoje? Como estamos tratando os nossos idosos? E a voz da experiência dos que estão vivendo mais? É preciso que sejamos espíritos em busca das melhores lições que partem daqueles que temos ao nosso lado. Não necessariamente no lar, mas na cátedra, nas ideias, nas doces lembranças, na vida, enfim, porque eles são os melhores professores da nossa trajetória evolutiva. Vamos pensar então, meus irmãos, neste amor em família como sustentáculo da criatura, sustentáculo de tudo, sustentáculo da vida. Enfim, vamos reformular nossas ideias com respeito à família, se ainda tivermos alguma dúvida. Vamos amar, enfim, vamos usar aquela grande frase de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, principalmente dentro das nossas famílias e na família de uma forma geral, porque família, para todos nós, deve ser estendida a toda a humanidade. Enfim, meus irmãos, vamos ficando hoje por aqui, na esperança de um novo encontro, na graça de Deus. Até mais. Semeando a verdade, conquistaremos a paz de consciência. E agora, com vocês, a vida ensina e o Espiritismo explica. A vida ensina, o Espiritismo explica. A fé. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Reflexões extraídas do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 11, Allan Kardec, tradução Guilom Ribeiro, editora FEB. Uma campanha da Federação Espírita Brasileira. Não é sempre que há tempo para colher, mas sempre há tempo para semear. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Antes do pano cair, antes que as luzes se apaguem, todas as portas se fechem, todas as vozes se calem, antes que o dia anoiteça e nunca mais amanheça, antes que a vida na terra desapareça. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos lá e vamos juntos cantar. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos lá e vamos juntos cantar. Antes do grande final, antes dos rios secarem,
todas as mãos se perderem, todos os olhos chorarem, antes que o medo da vida faça de mim um covarde, antes que tudo se perca e seja tarde. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos lá e vamos juntos cantar. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos lá e vamos juntos cantar. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos lá e vamos juntos cantar. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos lá e vamos juntos cantar. Você pensa que me engana, grudada nessa cama sem sair. Solidão. Se lá fora a vida passa, aqui dentro não tem graça sem amor. Ilusão. Você quer ficar parado assim, mas não sabe o quanto isso é ruim. Vamos sair, curtir o sol da estrada. Não tem segredo, tá no seu coração. Você quer ficar na solidão? A paixão de viver só depende mesmo de você. Sua vez vai chegar. Quer saber? Seu limite é o céu. Se levanta, vamos embora, escrever a nossa história por aí. Viajar. Minha amiga, o que é que há? Tem hora pra chorar e pra sorrir. E amar. Você pode até encontrar alguém, sacudir um pouco o que é que tem. Vamos sair, fugir na madrugada. Não tem segredo, tá no seu coração. Você quer ficar na solidão? A paixão de viver só depende mesmo de você. Sua vez vai chegar. Quer saber? Seu limite é o céu. Pode até encontrar alguém, sacudir um pouco o que é que tem. Vamos sair, fugir na madrugada. Não tem segredo, tá no seu coração. Você quer ficar na solidão? A paixão de viver só depende mesmo de você. Sua vez vai chegar. Quer saber? Seu limite é o céu. Tá no seu coração. Você quer ficar na solidão? A paixão de viver só depende mesmo de você. Sua vez vai chegar. Quer saber? Seu limite é o céu.
me libertar de toda aflição. Ajuda ao alto pedir, e ao meu Senhor que me escutou e me falou no Evangelho que eu precisava ouvir pra ficar em paz assim, propagar o amor que Jesus ensinou no Evangelho. Em meu lar eu aprendi a orar, vigiar, compreender, perdoar. É o que eu preciso para ser feliz. Propagar o amor que Jesus ensinou. O Evangelho em meu lar eu aprendi a orar, vigiar, compreender, perdoar. É o que eu preciso para ser feliz. E no rio navegar com o meu Jesus no meu barquinho, não temerei. No rio navegar com o meu Senhor no meu barquinho, não temerei. Eu não temerei. Ouvimos nesse bloco as músicas Vamos Dar as Mãos, com Vansan, Toque, com a banda Sentido Contrário, e Não Temerei, com o grupo Sol em Si. Precisamos semear o amor, a paz e a concórdia por onde passarmos. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. Em Busca da Verdade é o 15º volume da série psicológica de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Este livro traz profundas lições que levam a diretrizes seguras para alcançarmos a maturidade psicológica de que tanto necessitamos, a fim de libertar o espírito das densas camadas que dificultam sua longa jornada na difícil marcha da evolução. Penetra com facilidade e brilhantismo nos meandros das relações ego
do self, esclarecendo com objetividade importantes conceitos como psique, si mesmo, sombra, individuação e outros. Ainda interpreta com maestria o pensamento do ilustre fundador da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, discorrendo sobre a necessidade do equilíbrio fisiopsíquico do homem para chegar a um estado de bem-estar e paz. Então, aproveite a leitura e encha-se de luz. Agora vamos de Casas Espíritas. Na cidade de Araruna, Paraíba, nós temos a Associação Espírita Kardecista de Araruna, na rua Coronel Pedro Targino, número 66, Centro. As palestras públicas, quartas e domingos, 19 horas. E na cidade de Alagoa Grande, Paraíba, nós temos o Instituto Espírita Joana de Ângeles, na rua Sebastião Clementino, número 10, Centro. As palestras públicas, terças e sábados, 19 e 30 horas. Olá, queridos ouvintes, amigos do programa Semear. Cá estamos nós, encerrando mais uma edição e naquele momento da nossa reflexão semanal. Hoje trazemos pequenas reflexões extraídas do livro Palavras de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, com o título Verdades Duras. Interessante, não é? E assim o é porque nem sempre queremos encarar a verdade como ela é de fato. Então, analisemos o que o benfeitor traz para nós nesse momento. Cristo nunca endossou o dogmatismo e a intransigência por normas de ação. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem subordinado aos caprichos de cada um. Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma forma subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. Que seria da criança sem a experiência? Que seria do espírito sem a necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem à dilatação de poder, ao alargamento de caminho. Quase sempre, a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu no desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde em desânimo ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhe restauram a compreensão. No serviço cristão, lembre-se cada aprendiz de que não foi chamado a repousar, mas a peleja árdua, em que a demonstração do esforço individual é imperativo divino. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras
quando em atividades diárias. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Há criaturas que se despojam de dinheiro em favor da beneficência, mas não cedem no terreno da opinião pessoal, no esforço sublime da renunciação. Por muitos séculos perdurou o plano de Óbulos em preciosidades e riquezas destinados aos serviços do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. O mal não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. Entre a força de um preconceito e o atrevimento de um dogma, o espírito se perturba e no círculo dessas vibrações antagônicas, acha-se sem bússola no mundo das coisas subjetivas, concentrando naturalmente na esfera das coisas físicas todas as suas preocupações. Muitos dizem eu creio, mas poucos podem declarar estou transformado. O poder é uma fantasia na mão do homem, assim como a beleza é um engodo no coração da mulher. Então, meus irmãos, minhas irmãs, verdades duras. Um beijo no coração, uma excelente semana e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Mari Lourdes. A frase para lembrarmos do Cristo de Deus, Senhor de nossas vidas, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 20, e Jesus disse-lhe: Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, diríeis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. A fé nos mantém firmes na busca de uma vida melhor. E a vida melhor é quando aprendemos a amar. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.